e ainda troca de óleo, tudo num só lugar. Bacana Centro Automotivo, o lugar certo para seu carro. Bacana Centro Automotivo, Avenida Charles Schneider, em Taubaté. Fone 3629-3514. New Clean é tecnologia e produtividade. Com mais de 35 anos de experiência, a New Clean padronizou métodos, criou novas linhas de produtos para limpeza e buscou inovação tecnológica com foco na preservação do meio ambiente. Com certificação ISO 9001 e ISO 14000, a New Clean conquistou a confiança de parceiros e clientes que a posicionam entre as 10 melhores do Brasil no setor. New Clean, cuidando da limpeza e da natureza. Acesse www.newclean.com.br. Tintas Gonçalves trabalha com a melhor tinta do Brasil, a tinta Souvenir. Atenção, pintores de autos e residências. Na Tintas Gonçalves, você encontra uma grande linha em produtos para a sua pintura. Tintas Gonçalves, você encontra a cor que você precisa, pois ela tem um laboratório próprio de tintas. Tintas Gonçalves, Avenida José Vicente de Barros, em Taubaté. Fone 3622-9004. Boa tarde, seja bem-vindo a você, minha amiga, você também, meu amigo, você ligado ao Esporte Salvador de todo o Vale do Paraíba. Vamos para as principais manchetes do futebol aqui no TV Cidade nos esportes. Final de semana positivo para as categorias de base do Esporte Clube Taubaté. 15 e União Operária são líderes da primeira divisão. Seleção de ligas, Taubaté e São José, jogo não aconteceu. Segunda divisão, no ano do cinquentenário da equipe do Baronesa, continua fazendo bonito, é líder da segunda divisão. Jogo da primeira divisão não termina e termina na pancadaria. Essas e outras notícias a partir de agora no TV Cidade nos Esportes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, uma ótima tarde a todos. A partir de agora, a TV Cidade dos Esportes para você. Boa tarde, Cid Barbosa. Boa tarde, Tuti, boa tarde, telespectador, torcedor aí, um grande abraço a todos. Até então não tinha sido registrado nenhum incidente maior, tudo tranquilo, mas infelizmente uma briga generalizada depois de o início de uma discussão entre dois jogadores, um do Volkswagen Clube e um do Juventus, o jogo terminou, é claro, mas ficou aí marcado por violência, por invasão de campo, por quebra aí de uma parte do alambrado, e agora o prejudicado, é claro, será a equipe do Juventus. Pelos indícios que foram apresentados, pelo menos, a gente não estava lá, mas pessoas que lá estavam, de que alguns torcedores do Juventus teriam pulado lá ao alambrado, e isso demonstra, né, que mesmo o time sendo um time bom no papel, ele não está conseguindo render aí o esperado, mas também não é motivo, né, para acontecer aí essa invasão. Primeiro porque até o ano passado essa equipe do Juventus foi respeitada em todos os campos que se apresentou e levou até o mesmo o título, né, de campeão aí. Então é preciso de que o Babu, que é o presidente, que ele principalmente deu o exemplo, né, oriente aí seus diretores juntamente com o Heitor, com outras pessoas que estão nesse momento dirigindo a equipe do Juventus. O prejudicado possivelmente será o Juventus no jogo de volta, né? Não deverá ser realizado na sua praça de esportes. Esta é a lógica. Boa tarde, Canhoto. Boa tarde, Tuti. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, os esportistas em geral.
É lastimável, esse acontecido na Volkswagen. Até então, na sexta partida, ainda não tinha acontecido nada de grave, mas, como dizer, eu não estava lá, então, para falar alguma coisa sobre isso, o acontecido, seria até fora de ética da minha parte por não estar lá, então falar coisa que a gente não viu. Mas de tudo que aconteceu, que já ficamos sabendo, é lamentável tudo isso. Vamos ver o que a Liga, a posição da Liga, que a equipe do Juventus, uma equipe bem respeitada, uma direção muito boa. A gente conhece o Mil, conhece o Babu de longas datas ali, sabe que eles fazem um serviço sério e às vezes por aqueles torcedores, por um motivo ou outro, acaba fazendo esse tipo de coisa que é lamentável. Eu também não estive lá, mas não concordo com essas atitudes, né? Porque isso vem manchar o futebol amador de Taubaté, isso vem atrapalhar o trabalho que é desenvolvido com todas as dificuldades que as agremiações têm para poder disputar o campeonato amador de Taubaté. Eu não estive lá, mas não posso aceitar que diretores envolvidos com a diretoria do Juventus são os primeiros a pular o alambrado para agredir. Eu não estava lá. Eu não posso concordar com essas atitudes dentro do campeonato amador do Taubaté. Eu não estava lá, mas não vou concordar com essas coisas, entendeu? Que vem acontecendo dentro do futebol amador do Taubaté. A Liga faça-se cumprir o regulamento. Puna quem tem que ser punido. Porque do jeito que anda o campeonato amador de Taubaté, está perdendo aquele brilho do ótimo, lindo, bonito campeonato que era o amador. Vista a essa temporada que apenas 7 equipes estão disputando o campeonato amador de Taubaté. Isso pode ser o reflexo do que vem acontecendo no campeonato amador de Taubaté, em todos os sentidos. Eu não estava lá. Não quero culpar a diretora, presidente do Juventus, que ao assumir a equipe do Juventus, mesmo na hora mais difícil que vinha passando o Juventus, tem as suas raízes no Parque Ipanema, a diretoria. Agora, é lamentável se há vândalos que não sabem se comportar como diretores. Isso não é para todos. Não é para todos. Eu acho que a diretoria deve banir essas pessoas como diretor. Diretor tem que estar do lado da equipe, sim. Não para agredir, não para incentivar a violência. Futebol é feito para fazer amizades e competir. Isso não leva a nada. Isso só vai atrapalhar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Mil, pelo Babu, pelos outros diretores, o próprio Heitor, que já há tempo atrás envolveu numas confusões igual essa, hoje tentando segurar lá dentro do campo da ADC Volks os seus torcedores, que entre aspas podemos chamar de torcedor, que para mim não são torcedores, pessoas que agridem, que vão com o intuito de uma partida de futebol com esse pensamento, não são diretores. Não são diretores. Não vão para torcer para o seu clube. Por mais que o árbitro erre. Cabe sim a vocês documentar por escrito, levar até a liga, representar, seja ela quem for, se é árbitro, se é representante, se é jogador, se é algum outro diretor de outra equipe. O que não podemos aceitar são agressões dentro do campeonato amador de Taubaté. Punições virão. O prejudicado de tudo será o próprio Juventus, que deve perder seus mandos de jogos daqui para frente, na volta do segundo turno do campeonato amador de Taubaté, e perde aquele brilho se ter a equipe jogando no seu bairro. O incentivo, o 12º jogador para a equipe. O Juventus, que vinha crescendo dentro do campeonato amador de Taubaté, lamentavelmente, acaba manchando
escrevendo na história do futebol mais um capítulo de agressões. É lamentável. Bom, eu espero que o árbitro da partida, o Miguelão, tenha feito o relatório direitinho, colocado tudo nos devidos lugares, e a comissão disciplinar deve tomar aí as devidas providências. Os outros jogos, né, você acompanhou ontem aqui o tape de União Operária 3, Lyon 1, foi um jogo de 2 tempos distintos. O Canhoto não esteve lá, mas ontem teve a preocupação de ver a nossa transmissão, ver o nosso trabalho, e deu para se notar que no primeiro tempo a equipe do Lyon teve até um certo predomínio em alguns momentos do jogo. Teve uma penalidade máxima a seu favor aos 25 minutos do primeiro tempo contestadas. Não que não tivesse sido penalidade. Sim, foi penalidade. O próprio Muteta até reconheceu, foi substituído pelo Futica, daqui a pouco falo sobre isso. Mas a reclamação dos dirigentes da comissão técnica do União é de que numa jogada anterior também teria acontecido uma penalidade em cima do Miguelzinho, do Miguel. Eu, sinceramente, ainda não vi as imagens, então não fiquei em muita dúvida no momento. Com a substituição do Futica pelo Muteta, logo na volta do segundo tempo, o técnico, o Babu, lá de Caçapava, o Wagner Moreira, ele deu uma nova dinâmica para o time do União Operária, que passou então a ter ali concentrado um pouco mais pelo meio da cancha, ou pelo meio da defesa, desculpa, o Kleber e o Noel, liberando o Andrezinho e liberando também o próprio Futica para fazer as jogadas pelas laterais, e o André, enquanto teve fôlego, né, o André saiu totalmente extenuado, com uma marca na sua coxa, e possivelmente de uma distensão e grave, de tanto que correu. Foi substituído pelo Lara. Tchutchuca, para mim, foi um jogador também que fez a diferença, acredita em todas, tem um porte físico avantajado, ganha todas por cima e divide bem as bolas. E o União Operária esse ano tem Gilcinho, o matador, o sanguinário. 2 vezes de cabeça, Gilcinho colocou o União na frente, já que o Wagner, logo nos 13 minutos do segundo tempo, fez o seu. Então, eu acho que o resultado foi justo. O time do Lyon foi feito algumas substituições que eu não faria se fosse o técnico, mas o técnico do time do Lyon é o Luiz Cláudio, beleza, a gente tem que respeitar o seu pensamento. E com as substituições realizadas pelo Luiz Cláudio, o Babu, então, espertamente, vendo que dava, né, para partir para cima aí da equipe do Lyon, não deu outra, 3-1, resultado justo. Algumas contestações no intervalo da arbitragem de Adilson da Paixão, mas não posso acreditar pelo número de palavrões, pelo que eu ouvi lá de alguns torcedores, de algumas pessoas que poderiam estragar ali o trabalho da própria diretoria do União Operária no domingo, e também do próprio quarteto lá da arbitragem. Mas o Adilson levou tudo na calma, na tranquilidade, escutou muita besteira, mas terminou o jogo bem. O União Operária virou então o placar e ganhou por 3-1. Aproveitar esse gancho aí sobre o Gilcinho, Cid, que agora nesse final de semana Taubaté terá aí 3 grandes amistosos, né? Os 3 amistosos será aí para a inauguração dos refletores lá do estádio Joaquim de Moraes Filho. Quinta-feira, agora Taubaté às 20h30, estará recebendo aí o time do Curitiba. Nesses jogos festivos, podemos dizer assim, amistosos, né? Estará a presença do Gilcinho, se confirmando mesmo, pendurando a chuteira definitivamente aí
como jogador, como profissional, e a grande contribuição que passou pelo Esporte Clube Taubaté. Ele que será aí sendo homenageado nesses 3 jogos que o Taubaté vai fazer amistosamente. Mas a gente quer deixar um grande abraço ao Gilcinho, e provou nesse último domingo que o Gilcinho é o Gilcinho, não adianta. Dentro da área, cochilou, ele empurra para dentro das redes. 2 gols rápidos de cabeça. Não vi falha da defesa, vi sim a grande oportunidade de estar no lugar certo, no momento certo, na hora certa, que era o Gilcinho, e que com toda a sua habilidade, seu conhecimento profissional e também amador, conseguiu reverter uma situação que dava para que o União perderia aquela partida até no primeiro tempo para o Lyon. Embora que vinha crescendo um pouco mais os contra-ataques do União Operária, mas o Lyon veio cozinhando o galo da linguagem do futebol, tentando segurar aquele 1-0. Mas com um gol de empate, que foi o gol de pênalti, né? Foi o gol de pênalti, né? O primeiro gol, é isso? Não, o Wagner, cobrança do Wagner. Isso, cobrança do Wagner. Pênalti foi aos 25 do primeiro tempo. Para o Lyon. Isso. O Reba, camisa número 7, converteu. Tá certo. Daí aos 13 do segundo tempo, o gol do Wagner. Aos 17 do segundo tempo, Gilcinho de cabeça. E aos 36 do segundo tempo, Gilcinho de cabeça. E já comentam, né, aí pela cidade, aqui em Taubaté, né, que o técnico Beleza está balançando, porque veio de 2 derrotas consecutivas dentro do Campeonato Amador de Taubaté. E nesse final de semana, jogando contra o União Operária dentro do Bento do Couto, lá no bairro da Estiva, é difícil. E embora que a pressão da diretoria para cima do árbitro, no momento que reclamava um pênalti que você acabou de citar aí para cima do Miguel, né, e que poderia complicar a situação do árbitro, mas o árbitro, o Adilson da Paixão, conduziu muito bem a partida. Agora, falando do Gilcinho, ele ainda tem muito futebol para jogar ainda. No futebol amador, ele pode continuar jogando muito, muito, muito. Porque a alegria que ele deu para a torcida do Lyon, com a virada para cima do Lyon, fortíssimo. O Lyon, com 3 desfalques para a seleção de ligas. Lá estavam, mesmo não relacionados para esse jogo, estava Patrick, estava lá o Marcão, assistindo a partida, dando apoio para os seus companheiros, mas não foi o possível manter, né, a pressão do Lyon, do União para cima do Lyon. Agora, um fato lamentável foi esse jogo contra Juventus e Volks lá na DC Volks, para a gente poder fechar essa questão. Deixa eu só dar então aqui os outros resultados, por favor. O 15 de novembro ganhou do Nova América 4-1, o Independência de folga, né, já que o Vila São Geraldo está fora, leva 3-0. E lá do jogo que nós já até declinamos aí, o Volkswagen Clube mesmo, né, com todos os problemas, com a necessidade da intervenção da Polícia Militar, que lá compareceu, o árbitro Miguelão aguentou aí o repuxo, realizou a partida até o final, e aquilo que a gente estava falando, o Volkswagen Clube deu uma engrenada, estava ganhando de 2-1 com a paralisação, e depois venceu o jogo por 5-2. Como que é, né? A gente sempre fala aqui, né, Canhoto, em si, telespectador. Às vezes no papel o time é um excelente time e às vezes não corresponde, né? Nós vemos aí o Lyon, uma grande equipe, campeã da temporada passada, do ano passado, veio aí de 2 títulos já dentro do Campeonato Amador de Taubaté, pegou a fortíssima equipe do União Operária, que foi preparada para a temporada 2013, a tradicional equipe, que é a Volks, com mais de 6 títulos dentro do futebol amador de Taubaté, montou uma equipe, né? Não uma equipe de conhecimento a nível, podemos dizer assim, de Lyon, União e o próprio 15, mais modesta. E essa modesta equipe que veio da ADC Volks, o próprio Frank e o Alexander, que é o técnico da equipe da ADC Volks, dizia: se eu conseguir acertar o meu grupo, dará trabalho para grandes equipes. E o Juventus, que vinha crescendo dentro do Campeonato Amador do Taubaté,
ganhou a última rodada, dava... Eu não posso concordar com o senhor que vinha crescendo, não. Ele perdeu. Não, ele perdeu Ele ganhou do Lyon. Lyon. Mas foi as duras penas. E o Juventus faz uma campanha esse ano muito irregular. Então, mas aí eu vou perdeu chegar lá. Na estreia pro 15 de novembro. Perdeu Perdeu pro Lyon 2-0. Ganhou do Nova América. Empatou com o Independência. Depois empatou com o Independência, quer dizer, não tá lá. Também estava tipo assim, no papel, né? Que eu ia chegar lá. No papel é uma equipe bem composta para poder chegar entre os 4 que vão aí para a segunda fase do Campeonato Amador de Taubaté, que são 4 equipes apenas que classificam. Eu dizia, ele vinha, né, demonstrando que iria crescer, né, para brigar pela quarta vaga, pela quarta vaga junto com a Independência ou a própria ADC Volks, né? Poderia estar essa briga. Ficaria até a briga para a própria ADC Volks com a equipe do Independência, né? O Juventus, ele teria praticamente, matematicamente, né, no papel, uma das vagas. E isso já demonstrou a caída da equipe do Juventus nesse domingo. Na rodada de domingo, o Independência estando de folga, ainda foi beneficiado, porque ele leva os 3 pontos e passa 1 ponto na frente agora do Juventus. E nós já tínhamos adiantado isso aí que poderia acontecer. Agora vamos mandar um recado aí. O Independência não vai folgar domingo, não. Não, o Independente vai jogar. Ele folgou folgou no domingo e ganhou sexta. 3 pontos. Ele estava com 5, ele foi para 8. Então, ele levou. Para ele foi vantagem. Foi vantagem. Então, mandar um recado aí que não adianta ficar mandando mensagem sem identificação. Em nenhum momento aqui, eu pelo menos falei, e tenho certeza que o Tuti também não falou, e o próprio Canhoto também, que o Independente já era a carta fora do baralho. Sabe? Se mandar uma mensagem, se cobrar alguma coisa, se identifique. O telefone aqui é 36248656. Peço para falar comigo. Sou o comentarista aqui dos jogos do futebol amador, sou eu. Em nenhum momento eu falei que o Independência não tinha condições de classificação. O próprio Nova América, nunca nós falamos nada sobre o Nova América. É um time que está abaixo da expectativa. Mas... Até porque o próprio jogador, capitão da equipe do Independência, no domingo retrasado, em entrevista, e depois em bate-papo com a gente lá fora do coisa, o Douglas, ele reconhece que a briga para a quarta colocação vai ser difícil, porque o Juventus tem uma equipe melhor, mas o Independência e o Volkswagen Clube estavam crescendo. Estavam brigando para chegar. Em nenhum momento, eu pelo menos tenho minha consciência tranquila de ter falado aqui, não, o Independência já é carta fora do baralho. Ontem o Tuti recebeu uma mensagem sem identificação que o Independência vai ser campeão do juvenil e da primeira divisão. Tomara que você tenha razão, mas se identifique, não fica falando besteira aí. Aqui nós não estamos aqui para taxar nenhum time, muito menos a diretoria. Agora, que nós repudiamos são agressões e sempre vamos repudiar mesmo. Doa quem doer. Esqueci esse negócio aí, porque tomara que o Miguelão tenha colocado no papel. Tomara! Porque agora tem uma comissão disciplinar lá boa. Canhoto, você viu o tape ontem do jogo? Claro, que é diferente, né, Canhoto, da gente estando lá. Tem aí, Paulinho? Tem aí o jogo aí? É diferente. A gente conversava em off aqui, você parece-me que concorda comigo de que foi um jogo de 2 tempos distintos. E quando eu falo que eu não faria substituições que o Beleza fez, você também concordou comigo. Não, então veja bem, foi um jogo de gigantes, 2 equipes fortes aí, consideradas aí, vamos dizer, até a disputar títulos. Mas eu vi um primeiro tempo que o Lyon perdeu umas 2 ou 3 oportunidades que poderia estar com 3 ou 4-0. Isso no primeiro tempo, onde jogou em cima do União, marcando certo a equipe do União, tanto que o Gilcinho, no primeiro tempo, praticamente quase não apareceu. Você acha que Gilcinho e o Wagner estando bem marcados? É difícil, porque eles no primeiro tempo eles estavam bem marcados. E o menino lá,
que Você achou que o VAR estava bem marcado? Eu achei que o VAR estava apático, estava Não, abaixo mas- da expectativa então, do futebol não dele. é que era Assim, a gente tinha apático, comentado, ele- né? E no Por segundo quê? tempo ele jogou. Justo, porque ele estava jogando mais recuado no primeiro tempo, porque o marcador seu, o marcador do Leão, estava encostando mais no Wagner e no Gilcinho. O Gilcinho fugia dos dois lados e não tinha posição para ele jogar. Ele não conseguia dar dinâmica no jogo, o Gilcinho, porque estava bem marcado, bem policiado. Não assim, chegava junto dele, mas sim, a hora que o companheiro pensava em jogar bola nele, já tinha alguém encostado no Gilcinho. Isso Mas eu essa percebi aí- no tape. E essa substituição já no intervalo, foi feliz o rapaz do União, porque o Muteta não estava bem e entrou um jogador de origem. E aquela ali é a função do Futica. Eu conheço o Futica, foi ex-profissional lá de Pinda. Ele conhece muito bem aquela posição. Tanto que o que ele fez no segundo tempo, o Noel não conseguiu fazer no primeiro tempo. A subida dele. Ao mesmo tempo que o Futica cobriu essa deficiência do Noel do lado esquerdo, o Noel supriu a quarta zaga no lugar do Aliás, do o Noel Muteta. tava O Noel no nervoso primeiro demais. tempo nervoso, desculpa, E- Tuti, nervoso, fora de sintonia, chutando bola. Depois que ele foi recuado, vamos dizer assim, ali jogando de líbero, né? E Era isso o ele- rebatedor. Rebatedor. Era o rebatedor. Então, aí o Futica, como a gente já conhece o Futica, eu sempre falei isso pro Kiko, pô, o Futica é um meia, é um lateral, é um ala, e joga muito bem e chuta forte. Ele deu essa lema. E me surpreendeu, mas aí já é caso do treinador, eu aqui só estou comentando, que aos 3 minutos, anotado no meu relógio, assistindo o tape, com 3 minutos ele substituiu o atacante do Lyon, que estava fazendo um Tirou o fuzueira Adriano, na defesa tirou o Adriano, eu não entendi. Adriano e Reba, e colocou o Anderson Tico. Tá certo que o Lyon não tem 3 jogadores de fora que fez a diferença para perder a partida, não. Os 3 jogadores que estavam de fora, a equipe do Lyon são 22 jogadores de qualidade, mas cada um na sua posição. E aí colocou, aí foi aonde que tanto o Gilcinho como o próprio já estava dando problema com o Futica aqui na linha de fundo. Toda hora estava na linha de fundo. Quando ele não cruzava, que aliás os gols saíram de cruzamento dele, e depois ele começou a também chutar para o gol. Aí, o que aconteceu? Via exibição, sofreu o gol de empate. E logo em seguida, fez mais uma troca o Lyon, colocando o He-Man, depois do gol do empate, colocou o He-Man, colocou o Cezinha para o meio. Não funcionou, porque o Cezinha não estava funcionando. Aqui nós não estamos falando do Cezinha, a qualidade que ele tem, mas o momento da partida ele não estava funcionando. Caiu mais ainda o setor de marcação do Lyon, onde aí apareceu aquele garoto, vocês falam muito no Andrezinho, que é um excelente jogador, mas esqueceram do cabelo, que é um motorzinho do time. Corre, chuta pro gol, defende, ataca. Ele é um motorzinho. Eu, treinador, gostaria de ter esse menino. Dois jogadores, Canhoto, que pra mim, não domingo, não tiveram assim aquilo que a gente sabe que tem condições de jogar no time do Lyon, foi o Bruno e o Lagoinha. O Lagoinha ficou muito, apático, muito recuado. Tanto é que ele estava marcando o Wagner em alguns momentos. E ele vai me desculpar, ele não tem mais um preparo físico assim para acompanhar o Wagner. O Bruno é um meio atacante, né? O Bruno, a gente já conhece ele até do profissional, é um meio atacante. Agora, eu em parte vou discordar de vocês pelo seguinte, o Lagoinha no primeiro tempo ele anulou, mesmo policiando de longe, ele anulou. Ele ficou mais atrás, como se talvez até virando um terceiro zagueiro, mas ele ficou mais atrás. Então, a partir do momento que ele também cansou e não é que não tinha, o Leão tem um banco excelente, mas não foi feliz o treinador em fazer essas mudanças. Aí começou no desespero, 2-1, começou a fazer as trocas de todo jeito. E jogou o Cezinha lá para jogar no meio, colocou o Maiquinho, não deu certo. Colocou o Fernandinho no lugar do Jardel, o Anderson Tico já tinha entrado no Adriano, o Chupacabra no lugar do Bruno. O He-Man já tinha entrado no lugar do Lagoinha. O He-Man entrou com 8 minutos. E o He-Man também está longe de ser aquele lateral que a gente está acostumado então, a mas ver aí. Ritmo de jogo. Falta de ritmo. Não tem ritmo de jogo. Não tem ritmo de jogo. Fica fora há muito tempo sem ritmo de jogo. O jogador, para estar bem, tem que ter ritmo de jogo. Não é com 2, 3 minutos que ele já entra no esquema, não. É ritmo de jogo. Olha, tem que elogiar aí
a condição desse gramado, viu, o Tuti, o canhoto, né? O gramado está sempre bem preparado, está sendo, como é que fala? Não está sendo muito utilizado como era antes, né? A diretoria está tomando aí certas precauções e em alguns momentos o campo está seco, porque faz tempo que não chove, mas mesmo assim, não acredito que foi nem a falta dos 3 jogadores por parte do Lyon, nem o gramado que atrapalhou, que foi o principal causador da derrota aí. Agora, preocupa com as 2 derrotas consecutivas que vem sofrendo a equipe do Lyon. Isso pode abalar o grupo, porque dá para notar que ontem, eu estou te falando porque eu senti isso com o grupo do Lyon. Eu tentei entrevistar lá alguns jogadores e muitos deles não quiseram falar porque estava com vergonha, triste pela derrota sofrida pelo União Operária de virada por 3-1 no campo do União Operária. E eu senti um abatimento, né, geral na equipe. Veio de uma derrota, perde de novo com uma fortíssima equipe, jogadores muito abaixo. Eu acho que a gente só tá com áudio, viu, Tuti? Mas você tem razão. Por que será que... Eu senti, eu fui conversar com o próprio Reba, né? E é um jogador experiente. Ele me chamou no campo e falou, seguinte, eu não tô afim, não tô legal pra falar, o time não perdeu, o time tá triste, entendeu? Estão com vergonha. Até o próprio Levéio, entendeu? Depois eu encontrei com o Levéio, ele tava abatido. Você viu que rapidamente eles deixaram lá as dependências do lar? Mal eu consegui falar com o próprio jogador que eu entrevistei, foi o... Agora pode ter certeza. Foi só o Chiquinho. Um que me deu entrevista foi o Chiquinho, porque não consegui falar com os outros jogadores do Lyon. O próprio Luiz Claudio falou que voltaria para dar entrevista, acabou indo embora também. Canhoto, quando acontece 2 derrotas assim, seguidas, com um time, como a gente tem falado aqui, o Tuti fala de investimento, eu já falo direto. Eu já falo direto já, né? Numa equipe que gastou muito dinheiro para montar aí esse plantel. Isso aí, mesmo sendo amador, entre aspas, isso aí atrapalha o ambiente, né? Já nem chega na sede, já no meio do caminho já começa aquela cobrança, querendo achar culpado. Eu estou falando isso por conhecimento, isso do próprio Lyon, querendo achar um culpado, entendeu? E o jogo é jogado, a gente fala sempre. Tanto é que talvez na cabeça de muitos do Lyon não passava essa derrota. Assim como não passou no jogo anterior, o próprio Juventus, que veio a casa derrota em seguida, e o domingo, tenho certeza que quando sai para jogar no adversário... Juventus folga na última rodada. Folga, e não foi bom para ele. Porque daí no segundo turno, dependendo do que acontecer aí de julgamento, de punição, você já imaginou se o time do Juventus pega aí uns 2 ou 3 mandos de jogo? Pode colocar pelo regulamento, nada menos, pelo menos de 2 para cima. Completando-se, essas equipes aí, Lyon, União, o 15, se tivesse, ao contrário, torcer para que venha sempre somar ponto. Hoje, mesmo estando na categoria de base do 15, eu vou torcer para o 15, faz parte hoje do que a gente faz um trabalho na base. Vamos torcer para o time de cima, que é o principal. Mas se fosse o 15, teria cobrança. Mas talvez o investimento não fosse tanto cobrado assim, embora tenha que ser cobrado. Porque a equipe que não é cobrada fica muito cômoda. O jogador fica cômodo, então tem que ter cobrança. O Tuti, você fez uma anotação dos escanteios. Até me assustou. Olha, eu acho que foi mais ou menos uns 14, 13 a 14 no primeiro tempo do Lyon e depois do União. 8 pelo lado do Lyon no primeiro tempo. E depois até 14 você contou. Eu contei. Depois você perdeu perdi a contagem. Quer dizer, quando acontece isso, o canhoto, que o defensor começa a jogar bola para escanteio ou para lateral, demonstra que o time está intranquilo.
Então, quer dizer, o adversário está pressionando ele de uma maneira que o recurso dele é isso. Até entendeu? porque você vê, Levéio e o João Batista são jogadores virados aqui Já no futebol. experiente, já, como diz assim, já acostumada a ser campeões, disputar título, então isso quer dizer que o adversário está encurralando ele no momento e o único recurso dele é isso, entendeu? É colocar para escanteio. E isso ele sofreu bastante ali, viu? Sofreu bastante ali. Ô Tuti, com relação a algumas mudanças aí que está sendo pretendidas, a gente começa, né, escuta daqui, escuta de lá. Eu agora até quero agradecer aí ao Silvio. Te ligou? O Silvio, que é o massagista lá, o auxiliar técnico, é um cara que realmente a gente tem que tirar o chapéu aí, todo o respeito. Você imagina, o Silvio trabalha com negócio de festas. Então, de sábado para domingo, normalmente, quantas vezes eu vi o Silvio chegando em casa com os seus equipamentos, com os seus funcionários, e no mesmo horário que eu estava vindo para os jogos. Então, ele vai direto. Então, é um cara que merece nosso elogio aí. Um abraço para o Silvio. Ele me passou o telefone do Reinaldo Xavier. Mas, se você vê pelo que, né, a gente conversa aí e escuta de todo mundo, essa segunda derrota seguida, essa derrota do Juventus, representa aí mudanças na comissão técnica Você tem alguma... Já posso até adiantar, pelas informações que eu tenho, que o Reinaldo não vai assumir o Juventus. Eu posso te adiantar. Ele pode até assumir uma outra equipe que tem técnico balançando. Olha... Entendeu? Eu acho que isso aí tem que ter mudança de postura, mudança do próprio jogador, entre eles ali, fecharem o grupo, lavar aquela desarroupa suja lá mesmo, técnico e mudar a postura. Não ganha. Não ganha de postura. Não ganha, não adianta a postura do jogador. Mas aí ó, eu posso adiantar para vocês, pelo que eu conheço o presidente do Lyon. Após esse jogo do União Operária, no mínimo, foi fechado ali o pessoal dentro lá lá da sede do Lyon. Olha, ali a giripoca pior. A coxinha estava salgada e quente. Estava salgada e quente. Pode ter certeza. Você vai ver um time do Lyon no próximo jogo. O Lyon joga no próximo jogo com a Vox. Totalmente no campo do Lyon. É o último jogo. Você vai ver totalmente diferente o Lyon. Cuide-se, a Vox que veio de uma vitória aí. Quem vai pagar o pato é a Vox. É a Vox. E agora, vai ser um jogo pegado, pelo que eu conheço o Rodrigo. Aliás, eu até estranhei, desculpa interromper aí, o Rodrigo não compareceu no jogo domingo. Ele deu uma entrevista depois para a Rádio Difusora, falando primeiramente a respeito da seleção de ligas, depois justificando que foram problemas aí familiares, particulares. Então, para mim, não sei, vocês estão até levantando uma hipótese aí de que se o Reinaldo Xavier não vai pro Juventus... Não, eu posso adiantar. A informação que eu tenho, o Reinaldo Xavier não vai assumir o Juventus. Ficará a cargo do Heitor, ficará a cargo do próprio Mil, ficará a cargo também do auxiliar técnico, que é o Silvio. E olha, posso adiantar, tem técnico balançando. Eu não sei não, se até amanhã... Tem técnico balançando. Babu tá bem no União Operária. Tem técnico balançando. O técnico Bezerrão tá bem no 15 de novembro. O Jackson, eu não sei lá no Nova América. O técnico, para mim, que tá balançando... Já foi cogitado que talvez até quarta-feira poderá ter aí alguma surpresa. Mas não vou aqui ficar jogando nada no aí, porque eu gosto de ter informação concreta e correta para passar para o nosso telespectador. Vamos falar um pouco sobre a segunda divisão? Peraí, antes da segunda, só dar então a sétima rodada. A sétima. É a última rodada da para fechar o primeiro turno. Para fechar o primeiro turno. Então, o Lyon, necessitando de uma recuperação, recebe o Volkswagen Clube lá no Jardim América. O Juventus, então, que iria jogar com o Vila São Geraldo, leva os 3 pontos. Com isso, o Juventus, considerando os 3 pontos
ele vai para 10 pontos, 10 pontos. certo? O outro jogo aqui é Independência e 15 de novembro, lá no campo do Independência. E o Nova América vai receber o União Operária na casa do Menor. Só um complemento. Olha o que é o resultado adverso, o que mexe com a equipe. Ó. O Juventus está com 7. Certo? Isso aí não é ainda computado os 3 pontos, né? Não. Daí Já pensou se vai pra esse 10? resultado lá na Volkswagen fosse a favor do Juventus, ele ia encostar nos líderes. Nós falamos isso sexta-feira. Tá vendo? Nós falamos isso. Que é um resultado não desmerecendo adverso, a equipe da Volks, nós falamos aqui sexta-feira, poderia ter aí uma briga grande para a primeira. Ele já ia encostar nos líderes. Agora você imagina, dependendo de combinações de resultados do domingo, como que vai ser já a partir da primeira rodada do segundo turno. Vai ser jogo por jogo. Volta, né? A volta. Por exemplo, na volta, o Volkswagen Clube vai folgar, porque iria jogar com o Vila São Geraldo. Isso. Certo? O Juventus vai vir aqui no campo do São João e vai tentar, né, dar o troco. O Independência vai lá na casa do União. O União ganhou lá no campo do Independência 4-3 no primeiro, e o Lyon ganhou de 3-2 no Nova América. Então, as inversões aí, o único time que corre o risco de ficar em má situação na volta é o Juventus, que pode perder aí alguns mandos de jogos. Vamos virar um pouco para a segunda divisão, que teve aí a 4ª rodada desse final de semana, e temos aí no grupo 1 e no grupo 2, né, as classificações. Como ficou a 4ª rodada da segunda divisão nesse final de semana, Cid Barbosa? Olha, o Esplanada Santa Terezinha ficou num empate de 2-2 com o 13 de maio, jogando lá no campo. Reagiu o Esplanada? Vinha só... É o o primeiro Esplanada ponto, que é o primeiro ponto. É o último colocado do grupo 1. É o primeiro ponto dele no campeonato, né? Ele, em 4 jogos, ele teve um empate, não teve nenhuma vitória e 3 derrotas. O Marlene Miranda perdeu de 5-2 para a equipe do Belém. O Belém, que está no grupo 1, está em terceiro colocado, né? O Rodoviário ganhou de 4-2 do Vila Nogueira. O Baronesa ganhou de 4-0 do Congregação Mariana. O Gurilândia perdeu de 2-1 por Flamenguinho. O Atlético Nacional perdeu de 6-1 para o Secap. O Ipanema perdeu de 1-0 para o Vila Albina. O Mourisco perdeu para o Parque Urupês de 1-0. Jogando em casa, hein? E o Parque São Luís ganhou do Abaeté de 4-2, jogando lá no campo do Abaeté. Com esses resultados, Como ficou? O Baronesa é o líder com 12 pontos. Será que foi arrumado aquela confusão que estava da semana passada, hein, Tuti? Vamos confiar, né? Vamos confiar. O Flamenguinho vem na segunda colocação com 10 pontos. O Belém tem 8. Congregação Mariana 6, Rodoviário 13 de maio 5, Marlene Miranda, Gurilândia tem 3, o Vila Nogueira 2 pontos e o Esplanada Santa Terezinha 1. Pelo grupo 2, o Secap é o líder com 10, Parque São Luís tem 9 pontos, o Abaeté tem 7, o Vila Albina e o Mourisco e também o Parque Urupês 6 pontos, o Ipanema tem 2. O Brasileirinho não marcou nada e nem o Atlético Nacional. Agora, o Atlético Nacional, que é um time novo, que entrou aí no campeonato esse ano, é preocupante. Esse time teve 4 derrotas, ele marcou apenas 5 gols, sofreu 18. Ele marcou 5 gols, sofreu 18. Tem um saldo negativo de gols de menos 13. A 5ª rodada, então, da segunda divisão para esse final de semana. Hein? A quinta rodada da segunda divisão para esse final de semana.
Tem 13 de maio, Congregação Mariana. O 13 de maio veio de um empate com o Esplanada. Congregação Mariana veio de uma goleada de 4-0. O Belém joga com o Esplanada Santa Terezinha. O Belém veio de vitória de 5-2 para cima do Marlene Miranda. O Esplanada conseguiu seu primeiro empate dentro do campeonato da segunda divisão. O Rodoviário vai receber o Marlene Miranda. Rodoviário veio de uma goleada para cima do Vila Nogueira de 4-2. O Marlene Miranda já disse, né, que acabou perdendo aí de 5-2 para o Belém. O Flamenguinho vai receber o Baronesa no campo de São João. O Baronesa é o líder com 12 e o Flamenguinho tem 10. Veio de vitória de 2-1 para cima do Grande, o Flamenguinho. O líder Baronesa do grupo 1, né? Tá aí com uma goleada para cima do Congregação Mariana de 4-0. O Gurilândia vai receber o Vila Nogueira no campo do Gurilândia. Perdeu para o Flamenguinho de 2-1. Pega agora aí o Vila Nogueira lá na Gurilândia. O Secap vai receber o time do Parque São Luís, lá no campo do Secap. Ganhou de goleada do Nacional por 6-1. Pega o Parque São Luís, que ganhou de 4-2 do Abaeté. O Vila Albina recebe o Atlético Nacional lá no campo do Santa Inês. Vila Albina ganhou de 1-0 do Ipanema, no campo do Ipanema. Pegará então o Brasileirinho, que veio. O Brasileirinho veio. Atlético Nacional. Do Atlético Nacional, ele veio. Perdeu de 6-1 6-1 pro Secap. E o Ipanema recebe o Brasileirinho. O Ipanema perdeu pro Vila Albina por 1-0. E o Brasileirinho fez aí o dever de casa. Quanto foi o Brasileirinho? O Brasileirinho folgou, né? Ele folgou na quarta rodada. Nessa rodada, né? É. O Urupês, né? O Parque Urupês aí que ganhou do Murisco, jogando com o Murisco dentro de casa. O Murisco acabou perdendo para o Urupês por 1-0. Agora pega o Abaeté, né? O Parque Urupês pega o Abaeté, que veio. Cadê o Abaeté? O Abaeté veio perdeu por 4-2 para o Parque São Luís. Quer dizer, é complicado a situação da segunda divisão. A folga dessa quinta rodada será do Mourisco. Lembrando que todos os jogos da quinta rodada do próximo domingo serão às 10 horas da manhã. Nenhum jogo à tarde, né? Até porque teremos aí, possivelmente, se tudo transcorrer bem, a decisão da Copa das Confederações no domingo à tarde. Agora só a Federação Paulista mesmo que é inteligente. Remarca, né, esse bendito desse jogo da Liga, do Campeonato de Ligas, 3 horas, né, Canhoto? 3 horas da tarde, no próximo domingo, lá no Martins Pereira. Vou falar sobre a seleção de liga um pouco aqui, para poder darmos aí a chance para que eu possa explicar por que não houve o jogo, né? Pela lambança da liga lá de São José dos Campos, tentar aí brigar aí com a polícia. Houve uma intervenção, né? Pela polícia, por isso que não houve o jogo. Remarcou ontem, no final da tarde de ontem, a Federação Paulista, e isso logo eu fiquei sabendo, pelo técnico presidente Eduardo Análise nos comunicou que o jogo seria no domingo agora. Vai se manter, Canhoto, a mesma escalação para esse jogo? Aliás, que escalação? Você tinha time para quanto você tinha, Canhoto? Dos 18, acertamos pelo menos 15? Bom, apresentaram na delegação 12 atletas. Dá os nomes dos 12 aqui. Os 12. Me dá que só toma esse papel teu aí. Tá aqui os 12. Menos esse que está circulando aqui, esse não está o presente. Tá. Gil foi? Foi. Alex? Magrão. É o Magrão, quer dizer? Foi. O Nietzsche? Foi. Parabéns. Patrick? Não. Papelão, hein, Patrick? Tava lá no jogo lá, né? Te vi lá. Mas é o patrão dele que não deixou. Hein? Também não. Edinho vi lá também, lá no Campo do União. O Edinho chegou 4 horas da manhã no domingo. Por quê? Porque estava defendendo a futsal. Ah, bom. Fala assim 4 horas da manhã, achei que o cara tava na gandaia. Não. Chegou de viagem com a equipe da Ford às 4 horas da manhã. Ah, porque eu vi lá no jogo, lá, será que tinha emendado? Se der tempo hoje, porque você fala mais do que a boca. Leandro. Foi. Relaxo. Foi. Parabéns, Relaxo. Marcão. Não, o patrão não deixou.
Não, também? Não. Patrão? Quem que é o patrão? O patrão dele é o diretor, o presidente do Leão. Dá o nome. Rodrigo, Você tem medo? Rodrigo não deixou o Marcão ir. Não deixou. Tá. Douglas. Agora não deixou. Foi. Ah, bom. O Douglas foi. Foi. Williams. Foi. Parabéns. Cezinha. Não, esse compromissado que tinha me dado, que ele foi escalado para trabalhar na Ford e não saiu em tempo. Esse Paulinho. Comunicou. Paulinho foi. O Calderário. Não foi. Por quê? Segundo a informação do Kiko, ele queria ser renumerado para jogar. O quê? Renumerado. Não fala essas palavras aí que aqui não tem. Ele recebeu Ou o você domingo. dá o nome do negócio direito ou você não fala. Ele foi o quê? Renumerado para Queria jogar na receber Ô o Cid seleção. Barbosa, por favor, traduza isso Ele pra mim. queria receber o domingo. É. Quem trabalha tem que receber, pô. Você acha que eu vou trabalhar pra você no domingo e não vou receber? O Calderário queria dinheiro pra jogar? Sim, queria saber, se perguntou por com quem queria receber. E a Liga... Vou falar uma coisa pra você, hein, Calderário. Isso não Olha, tem que esconder, é só isso Tá. mesmo. Dias. Foi. Ele achou o caminho agora. Não, eu O dia, tá certo. O Bruno Daniel. Foi. Foi? Claro. E o outro Bruno? O Bruno não foi. Quem é esse Bruno aqui? É o que joga no União. Ele joga no União, ele não foi. E o Lucas Bian? Foi. Foi? Foi. Largou Felipe. Felipe? Foi. Parabéns, Felipe. 12 jogadores. 12. Dos 18, 12. 12. O Lucas Mian vai e o Bruno do União Operária não vai, né? Não, agora tem uma. Vamos comentar sobre esse Lucas aqui. Esse Lucas não, esse Bruno. Bruno. Depois que a gente está no estádio, Hum. isso seria 15 para as 2 da tarde já, ou seja, 15, às 13h40. E segundo a informação, ele ligou sabendo que tinha que pegar ele num determinado lugar lá em São José. Para quem joga bola, 2 vezes por mês, ou seja, 2 finais de semana em São José, não saber onde é a de Paraíba, é brincadeira, né? Não, mas daí tudo bem, até aí eu entendo. Até aí eu entendo. Pode se perder, São José não é cidade pequena, é difícil chegar em certos lugares, até aí eu entendo. Tá bom. Então, para encerrar esse assunto, a federação, os homens lá, os manda-chuvas, remarcaram esse jogo pro Martins Pereira. Os amigos do Odebrando lá, do ex-técnico lá do... Não sei. Quem que é? Aquele... Não é Ildebrando, você tá confundindo. Não, veja bem, quando a gente chegou no estádio... Não tá passando por reforma, que vai ter A jogo lá. gente já ficou bem na entrada do estádio, vieram receber a delegação, um ônibus, por sinal muito bonito o ônibus, eu acho que isso aí não tem que reclamar não, toda a logística da seleção está sendo muito bem, de primeira, posso confirmar isso daí. O rango foi bom? Nossa senhora, um restaurante olha, sem comentário. 5 estrelas. 5 estrelas. Mas, chegando no estádio, foram surpreendidos porque estavam um mandado judicial que não deveria ter o jogo. Por quê? Que a juíza já tinha decretado que não poderia ser, mas que parece que... Ali queria passar por cima? Ou passou, né? Passou. Então, agora, esse migué que estão dando aí, de que a polícia teria alegado que precisava do contingente, né, para possíveis manifestações, é papo furado, porque não teve nenhuma manifestação que eu saiba no domingo à tarde. Não teve manifestação e muito menos no estado. No estado dava para contar as pessoas que Mas estavam lá. é lei, gente, é uma lei estadual, não tem jeito, a lei tem que pegar aquela informação que eu tive, é complicado, que a polícia é a complicado. federação só iria realizar os jogos se tivesse policiamento que está dentro do normal, né? Na lei. Tanto que apresentaram a ambulância, como não chegou até muito cedo, até junto ali, mas não houve o árbitro, o quarteto. Mas se você reuniu que entrar em campo assim mesmo, trocar, assinar súmula. Conversou com os diretores da agremiação, tudo, e que nós tivemos que aguardar até as 15 horas, que é o horário de início da partida, aí sim. Depois ele deu o aval para que já estivesse liberado para se deslocar para a sua cidade. Resumindo, Taubaté então nesse próximo domingo fará então o jogo contra São José, lá em São José, no estádio Martins Pereira. Em domingo seria no AD Paraíba, agora vai ser, tá remarcado, a não ser que tenha outro problema. Pelo menos o presidente da Liga me passou que não estava no e-mail que a federação mandou.
tá remarcado, e eu também puxei hoje cedo e vi que a federação não foi nem Liga São José, foi federação, remarcou para dia 30, às 15 horas, no estádio Martins Pereira. O time de futebol feminino do São José não pôde jogar no Martins Isso que eu Pereira. ia falar também. Então é muito estranho. Não dá para entender. Olha, Fala aqui, os finalmente, estamos em cima da hora. Já? Porque não Quer tem dizer, relógio, não tem relógio aqui dentro, não tem não relógio quero aqui, saber. então, olha, Taubaté decide no próximo sábado, às 16 horas, lá na quadra do Sente, Campeonato Metropolitano de Futsal, Série B. A DC Ford Taubaté venceu o time lá da Pinhalense por 6-4 no último sábado. Tivemos sérios problemas lá em Pinhal. Além da equipe de Pinhal ser uma equipe boa, Taubaté teve sérios problemas. Ganhou de 6-4, Fabinho jogando muito, Matheus jogando muito, e um outro jogador lá que desequilibrou, Rafinha fez 2 gols, o Fabinho foi o melhor jogador. Você veja, o Fabinho chegou 4 horas da manhã aqui de volta com a seleção, com a DC Ford, e já jogou pelo 15 no domingo. Já fez. Mandar um abraço aqui. Oi. E o jogo, então, estava transcorrendo normalmente quando houve um acidente com o goleiro. E o goleiro, falei até para ele no domingo, ver se a gente leva esse rapaz aí para Aparecido ou então para algum centro aí. Secando, o Jack, né? Jack. O Jack, ele sofreu lá uma batida, bateu a cabeça. Cada jogo também é um desastre também. Né? E foi necessário, foi levado para um hospital lá de Espírito Santo do Pinhal. Foi bem atendido, graças a Deus, já está tudo resolvido. Mas então, amanhã a gente O goleiro chuta a bola dá na trave, faz gol contra, a bola entra no gol dele. Agora ele leva uma bolada, cai e bate na cabeça. Vou falar a verdade, é Jack. E pelo Campeonato dos Velhinhos, a decisão é sábado. Ainda o José Maria Mori foi passar aqui o campo. O Paraíso venceu o Garça por 3-2. A Ford ficou no 1-1 com o Ribeiro Pneus, então Ford classificado. E também o time do Paraíso. Mandar um abraço aí para toda a rapaziada do Sub-15, 13, 11, o Sub-20, só o 17 que perdeu nas categorias de base Taubaté. E amanhã a gente vai falar muito mais sobre a categoria de base Taubaté, que fizeram aí barba, cabelo, bigode e também fizeram tudo nesse final de semana aí. Um grande abraço a todos. Cid Barbosa, vambora? Tchau, um grande abraço, até amanhã. Canhoto. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. Amanhã nós falamos muito mais sobre futebol para você aqui no TV Cidade nos Esportes. Boa tarde. Bacana Centro Automotivo conta com uma rede de serviço, alinhamento, pneu, suspensão, freio, escapamento, restauração de rodas esportivas e ainda troca de óleo. Tudo no